Eu sempre tive essa, de verdade, assim, essa vontade, assim, eu nunca executei isso, de gravar, de papear com várias pessoas, né? Que tem uma galera aqui fazendo teatro foda, né? Aderbal, não só precisa ser nem ser, sabe? O Aderbal, o Henrique Tavares, o que diz, sei lá, tem gente de fora, o tempo todo tem gente fazendo peças aqui, peças fora, grandes diretores, grandes atores. Aí eu sempre pensei nisso, de, cara, gravar cada papo com as pessoas. Eu também, isso que eu falo, tem tanta gente tão maneira assim, muita gente, que eu não sou um cara, né, que tô começando, assim, não tem muita coisa pra falar de... Posso falar sobre o que eu venho pesquisando, as dificuldades que tenho tido e também ajudar você a bombar essa ideia pra daqui a pouco estar entrevistando e eu ali vendo no teu blog os caras que eu admiro. Mas a sua carreira, cara, você em um ano, pouca gente fez tanta peça quanto você, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Foram 3 aí, né? Mas foram as únicas 3, né? Tem gente... Só que foi uma questão de uma possibilidade, né? Porque eu sempre atuei, assim. Sempre, né? Pô, eu sou novo, mas desde novo, assim, eu sempre fiz teatro, sempre... Aí tive a oportunidade de fazer uma peça, outra, como ator. E aí, eu fiz uma peça chamada Obsessão, que eu atuava. E aí depois da peça, que, até hoje a gente já faz 4 anos. A peça é muito maneira, assim, com uma galera muito legal. Aí, eu pensei, ninguém me chama pra atuar. Mas não é porque não é, assim... As pessoas realmente elas têm vários projetos, elas estão lutando atrás das suas ideias e tal. E é raro ter essa coisa de ter um papel que seja exatamente pra você, a não ser que você seja uma pessoa que seja muito boa, que se encaixe. Sei lá, eu tava num momento que eu tava sentindo que eu não tava surgindo muita coisa pra eu fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer uma peça. Então, escrevi uma peça, tinha feito uma cena num festival que rolou bem. Aí escrevi a peça ruim, eu tinha vários amigos, né, que puderam fazer comigo, que me deram a mão assim pra fazer. E aí a Carta Perdida aconteceu por acaso, porque era um projeto antigo que eu tinha justamente por essa onda. Eu falei com um amigo meu, com o Adriano, vamos fazer uma peça pra gente atuar. Aí a Guida, que ia dirigir, ela teve um problema e teve que sair porque ela estava fazendo outro espetáculo. Aí a peça sobrou, assim, não tinha quem dirigir, eu tinha acabado de dirigir a peça ruim. Aí o Adriano falei com o Adriano, acho que eu tenho que dirigir então, né? Aí dirigi. E aí logo depois eu tava, assim, com a peça Carta Perdida em cartaz. Eu gosto muito do teatro, assim. E eu gosto dessa coisa mesmo quando eu tô atuando, de perceber o espetáculo acontecendo, sabe? Do processo, de alguém chega com um texto, ou com uma ideia, ou com uma imagem, ou com uma música, e você, a partir daquilo, um grupo de pessoas começa a trabalhar, às vezes um cara trabalha um texto, às vezes cada processo tem a sua forma de trabalhar. E aí eu sempre atuando, ou dirigindo, ou fazendo assistência de direção, eu sempre gostei de ver, até quando eu já operei som de peça também, né, pra tirar um troco. E sempre que eu fiz essas coisas, contra a regragem, tudo que eu sempre fiz gostando disso, de perceber essa coisa do espetáculo que vai acontecendo, que se transforma a cada dia, como que se transforma, do que tem que se encaixar de uma coisa que faz diferença numa pessoa que muda a peça, no seu papel como ator para contar uma história, ou quando não é necessariamente contar uma história, mas apresentar uma ideia. Então, eu sempre tive muito interesse nisso. Então, quando teve essa coisa, tinha um grupo de amigos que a gente tinha uma companhia, né? Companhia não, a gente se reunia, chamava Companhia de Teatro Bola Gato, esse que era o nome. A gente ficava se reunindo para fazer para pensar, tal. Isso não faz muito tempo, né, cara? Porque eu sou um cara novo, isso faz 2 anos, talvez. E a gente ficava se reunindo e fazendo processos, tendo ideias e fazendo exercícios. E aí, a gente queria participar do Festu, que é o Festival de Teatro Universitário. E a gente escreveu juntos uma cena que não tinha ninguém para dirigir. O Cadu Arão, que é o parceirão meu, que era quem estava dirigindo a companhia, ele estava enrolado com uma peça que ele já estava fazendo. Aí eu falei, posso dirigir. E aí não foi uma coisa assim de que, sabe, posso dirigir. Aí eu gostei, deu certo a cena. E aí rolaram as peças, foi uma coisa... Foi levando na outra. Mas nesse período você também trabalhou como assistente de direção, né? Por exemplo, você fez o Isaac Bernard, você fez o Deixa Clarear, você fez o... na verdade... A História do Barquinho. A História do Barquinho não, eu fiz o Lili, História de Circo. Tem história também, né? Aí depois disso eu fui tendo várias oportunidades, assim. Teve o Isaac, que
O Isaac, eu tinha feito malhação com o Isaac. Aí ele era meu professor. E aí foi quando eu comecei a dirigir, falei com ele, pô, Isaac, eu gosto de dirigir, tô gostando dessa ideia. Aí um dia ele se sentou, pô, Isaac é foda demais. Aí ele sentou comigo pra bater um papo lá no Planetário, me prestou uns livros. E aí ele depois precisou de um assistente numa peça que ele estava fazendo, que é o Deixa Clarear, ele me ligou. E isso foi justamente quando eu tive um problema que eu quebrei um dedo, então eu fiquei todo engessado. Aí eu não estava podendo fazer várias coisas. E aí no dia que eu estava com injeção, ele me ligou. Eu falei, pô, essa é a coisa perfeita para fazer agora. Mas também no tablado, eu fiz já uma peça de final de ano há uns anos, né, com o Marco André Nunes e com o Pedro Kozov, que são dois caras que eu tava até falando deles agora, que eu acho fodaço, assim, que estão fazendo um teatro super vivo, super maneiro agora, que eu tive a oportunidade de colar e estar junto. Lá no tablado eu sou assistente do André Matos, porque eu faço assistência da Sura, nessa coisa do dar aula e de ensaiar a peça de final de ano, porque eu acho que eu sou muito novo, né, cara? Então, muito longe de saber qualquer coisa, estou aprendendo mesmo. Cada peça eu sinto que eu estou entendendo o não entender da coisa, né? Mas eu tenho tido a oportunidade de estar perto de pessoas, mesmo que às vezes por uma oficina. Estou fazendo uma oficina agora com o Renato Rocha, que é um cara que tem um pensamento muito maneiro. Eu fiz a peça com o Henrique Tavares, com a Carla Faura, aí os caras do elenco, o Anderson, o Totone, Celso. Estou falando esses nomes todos porque o grande lance é que eu sinto que tem um monte de gente fazendo muito teatro há muito mais tempo, sabe? Seja como ator, como cenógrafo, iluminador. E aí eu tenho tido a oportunidade de estar perto dessas pessoas e aprender com elas. Isso que eu acho que é a grande parada, sabe? O teatro tem essa coisa meio ancestral, antiga, né? Não sei. Tinham brigado naquela manhã. Ele com ciúmes tinha lhe acusado de ser benevolente demais com seus colegas de trabalho na noite anterior. O jantar, é verdade, tinha sido ideia dele. Mas ao vê-la assim tão à vontade em meio aos homens tão... É engraçado que quando a gente lê assim, um espetáculo que fala sobre a degradação das relações humanas, etc, etc. Mas isso para qualquer peça, assim, que é o que a gente fala, né? O nosso release, é o que a gente bota, né? Mas quando a gente fala assim, agora que eu preciso pensar isso, a gente fala uma coisa que não tem o caminho todo que a gente levou para chegar nisso, não que, mas assim, isso que é engraçado, assim, a gente chega nisso, né? Um espetáculo que fala sobre a degradação das relações humanas, mas eram contos que a gente se reuniu, começou a ensaiar, a gente começou a perceber o que tinha em comum, etc, 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 até que a gente chegou na questão que é uma história, né? É o seguinte, o Tiago, só para falar que o pensamento vai se complexificando, ele vai ficando mais complexo conforme a gente vai ensaiando. O Tiago tinha feito uma peça comigo, aí ele me ligou e falou, pô, tem uns contos da Flávia, que estão aqui, são muito maneiros, é a esposa dele. Eu queria que você dirigisse. Eu falei, pô, cara, tô dentro. Nem sei o que é, mas tô dentro. Tá me chamando, pô? Sei que o cara tem, sabe, o cara é sinistro, bom ator pra caramba, mais velho que eu. E aí eu cheguei, conheci o Gustavo e a Beth, que são os outros atores. A Beth é casada com o iluminador, Thiago Mantovani. O Thiago Mantovani, que pô, é irmão da Fernanda Mantovani, que fez a luz com ele, e a luz deles é um arraso, os caras são feraços. Foi uma coisa que foi agregando, foi chegando, aí um conhecia a Milene, que faz o trabalho de preparação corporal, o outro conhecia a Verônica, que faz o trabalho de voz. Pô, a Verônica a Milene e a Verônica são incríveis. E aí, eram contos da Flávia, ela escreveu em 2013, ela mandava pro Thiago por e-mail. E aí, a gente leu esses contos, se ligou que eles tinham uma coisa meio rodriguiana, né? Um universo, um assunto, um jeito de tratar. A Flávia escrevia bem. Havia uma ligação entre eles e que poderia gerar um espetáculo. Exatamente. E o Gustavo e a Beth têm forte esse negócio da narrativa. Eles já tinham feito um espetáculo assim, com essa ideia de narrativa. Coisa que eu tinha trabalhado nas outras peças. E a gente começou a ensaiar, mas são contos, né? Eram 4, a gente botou o 5º na semana da estreia. Eram 4 contos só. E aí a gente foi fazendo juntos esse trabalho de separar, de achar os personagens que estavam dentro, dividir, que hora cada um fala, como é que é. Foi um espetáculo de ensaio mesmo, assim. A gente passou muitos meses também
estudando aqueles contos, lendo juntos, sabe? Tentando entender, para entender o que tinha em comum entre eles. Aí a gente chega nisso, né? No release. Eu acho que essa coisa da influência é delicado, assim, da gente falar, mas eu sempre achei até. Mas porque o negócio é o seguinte, o sentido de influência não que a gente tente... Cara, as nossas influências são o que a gente lê, o que a gente vive, o que a gente, né? Não tem como. E, pô, é um grande... Temos dramaturgos excepcionais, né? Temos desde Mortos, porra, o Vianinha, sei lá, só pra não vou ficar falando. Tem vários vivos também, mas o Nelson Rodrigues, ele é um cara que eu acho... Isso é minha opinião, mas eu também não li muita coisa na vida. Mas eu acho ele foda, assim. Foi uma coisa que aconteceu, Tava com o Anderson lá no quarto, lá na peça Obsessão. A gente tava dividindo o quarto, viajando. E ele falou, pô, tem que ler as peças do Nelson Rodrigues, cara. Tinha lido uma mais novo. E aí eu li uma, fiquei maluco e li todas. Todas. Falei, pô, esse cara sabe o que ele tá falando. Precisava fazer uma coisa assim. E aí do nada o Thiago me chegou com esses contos. Que a Flávia, de ler pra caramba a vida como ela é, que foda, ela teve essa ideia de fazer... esses contos que seria uma brincadeira, né? Tanto que ela não escreveu com o compromisso de fazer um espetáculo. Ela mandava pro Thiago por e-mail, uns contos assim, de manhã. Que era essa ideia de, pô, se o Nelson Rodrigues escrevesse hoje, sobre o que ele escreveria, mas não emulando o Nelson Rodrigues hoje, mas eu, Flávia, numa linguagem rodriguiana, falando de assuntos que tem a ver com hoje. Mas era uma brincadeira dela, com o marido dela, que a gente... Que aí, quando o Thiago chegou com esses textos, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com... Porque eu tava louco pra montar uma peça do Nelson. Louco, assim, ainda sou louco, eu acho. Um dia, mas acho que eu sou muito novo ainda, acho que tem muita vida ali pra eu conseguir dar conta agora. Uma coisa que eu achei interessante do seu espetáculo é a pesquisa musical dele, que vai do Ébrio, do Vicente Celestino, ao Roberto Carlos, né? A gente desse aí tem uma brincadeira. Marchinha de Carnaval. Como é que foi essa pesquisa? Como é que você trabalhou e se inseriu no espetáculo? Cara, eu fiquei com essa... Quando a gente começou a ensaiar, a música é uma parada assim, porque a música ela atravessa, né? Instantaneamente. Você ouve uma música, ela... Antes de você conseguir pensar se aquilo é legal, se aquilo é feio, se aquilo é... Ela te penetra, né? Te atravessa. Aí, eu sempre tenho uma parada com música, né? Até porque a gente não tem muito dinheiro pra ter muito cenário, muita coisa, então a música... Não, tô brincando. Mas eu tenho uma parada com... Acho que a trilha sonora faz muito parte do meu pensamento sobre o... Porque eu acho que a trilha sonora ela é cenário, ela é figurino, ela não é só uma trilha, sabe? Ela realmente ajuda a contar a história. A atmosfera do espetáculo também. Cria. Às vezes ela tem que ser mais discreta mesmo, às vezes o silêncio é a música da peça, mas eu acho que sempre tem uma atmosfera. E nessa peça, eu fiquei pensando, primeiro a gente botava uns rock and roll, não ia dando certo, assim. Aí eu pensei nessa coisa do remorso que tem no nome, que une as coisas. E aí me foi na cabeça direto, porra, remorso. Reginaldo Rossi, Maísa, essa coisa dor de cotovelo, brasileiro, porque a peça é brasileira, coisa brasileira pra caramba. Claro que o Reginaldo Rossi, por exemplo, acabou nem entrando, mas aí eu fui... Aí cheguei no Nelson Ned... Aí também fui levando pra esse lugar de tudo bem, a gente pode ir desde o Ébrio, que é uma coisa mais antiga, o Vicente Celestino lá atrás, aquele bêbado perdido, mas a gente pode chegar também no Roberto Carlos, que tem por mais que sejam coisas completamente diferentes, tem um universo que une eles, entendeu? E eu vou muito pela tentativa e erro também, né, ensaiando. Bota uma música aí não rola, aí bota outra não rola. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Só nas tavernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo, que embora tenham como eu... Ora, por fim, o garçom lhe disse que Vocês estrearam no Sesc Tijuca e agora vocês estão aqui no Gonzaguinha e a temporada foi prorrogada. Como é que tá sendo a receptividade aqui do espetáculo? Tá sendo show, tô adorando, tá sendo... Esse teatro aqui é foda, né, cara? Falei vários palavrão, né, cara? Caramba, cadê o... Cadê o decoro? Mas esse teatro aqui, perdão aí, peço perdão. É bom você falar isso porque
às vezes ele é um pouco estigmatizado, dizem que não tem público. E Não, é um teatro que eu adoro. Esse teatro aqui é um dos melhores teatros que tem, tava falando. Eu acho ele incrível porque ele é... Primeiro, o pessoal daqui é incrível, só gente maneira que trabalha aqui, sabe? A Glória Reginaldo, o pessoal da técnica da luz, do som, só tem gente fechamento, que ajuda mesmo, que tá a fim de se empenhar em fazer o espetáculo ser o melhor possível. Ele é um teatro que tem estacionamento gratuito perto, ele é perto do metrô, ali da Praça 11, vem um tipo de público diferente aqui. Pô, tem coisa aqui, a segurança do Caluche, que é o centro de arte, quem faz é a Guarda Municipal. E tem uma coisa que quase toda apresentação vê o pessoal da Guarda Municipal assistir a peça, sabe? Mas aqui a gente é muito bem recebido, e o teatro tem essa coisa dele ser pequeno e grande ao mesmo tempo. Que ao mesmo tempo que eu acho que é uma coisa que o tablado também tem. Que é... Apesar daqui o palco ser alto, tem esse negócio, o palco aqui é alto, né? Mas o que é bom também, tudo é bom. Mas no sentido de que é um italianão, assim, né? Mas tem essa coisa meio curvada, então a sua relação com a plateia acaba ficando diferente. Ao mesmo tempo que você está muito perto, eu estou perto dele, dela, eles que assistem têm uma relação de proximidade, mas também de conseguir ver uma imagem maior, de ter um distanciamento nesse sentido, né? Cada teatro é teatro, né? Esse aqui eu acho show, aqui dá pra fazer muitas coisas. Eu tenho vontade de fazer outras peças aqui pra começar a usar o corredor aqui, a cabine, sabe? Imagina, tá rolando a peça, aí alguém fala um negócio dentro da cabine, tem o corredor, dá pra fazer 1000 coisas aqui, né? E esse teatro é muito maneiro. E acho que ele é estigmatizado mais ou menos, porque, assim, todo teatro no Rio é estigmatizado hoje em dia. Você entra em cartaz no Teatro Ipanema, as pessoas falam, pô, no Teatro Ipanema é ruim de público. Você entra em cartaz no Planetário, a pessoa fala, mas o Planetário é ruim de público. Você entra em cartaz no Café Pequeno, a pessoa fala, pô, meu Café Pequeno é ruim de público. Na verdade, o que é ruim é que tá ruim de público, em qualquer lugar. Aí tem estratégias que a gente faz, movimentações, convites, toda assessoria, sei lá, tudo que a gente pode fazer para trazer gente para cá, para fazer o espetáculo se movimentar, ser visto. Mas né, batalha por público é uma coisa que é um assunto enorme. Você tem 3 espetáculos como diretor, né? 3. Peça Ruim, Uma Carta Perdida e agora a Antologia, O Remorso. Engraçado que são 3 espetáculos completamente diferentes. Não tem, assim, nenhuma relação com o outro, aparentemente, né? Vou falar um pouco de cada um deles, assim. Uma Carta Perdida, na verdade, foi a origem foi, parece que vocês acharam um texto na biblioteca do Bernardo Jablonski. Uma história. E acabou virando, que é um texto, assim, mais clássico, né? Você fez uma adaptação de um texto... Eu e o Adriano Você e o Adriano Martins. Na verdade, o Adriano o Adriano que achou o texto. A carta, quando o Bernardo era nosso professor, eu não cheguei a ter aula com ele, mas eu fiz uma peça que ele dirigiu, que foi uma peça que amigos escreveram, que a gente fez junto. O André Peregrino, o João escreveu, e eles dirigiram, aí depois o Bernardo entrou junto do Cico para dirigir, e aí eu tive um contato mais próximo com ele, também ali da convivência do tablado. Mas quando ele faleceu, ele doou, não sei se ele doou, bem, a biblioteca dele estava ali na mesa do tablado, toda, não toda, mas muitos livros, para os alunos, para as pessoas pegarem. E o Adriano trabalhava na secretaria. Então ele achou esse livro, Uma Carta Perdida, e ele falou que ele olhou e tal, aí deixou passar e foram pegando os livros, e esse livro não pegava. E aí ele achou a peça incrível, chamou, a gente adaptou junto, e aí eu ia atuar na peça, a Guida ia dirigir, só que a Guida teve problema, e acabou que eu dirigi, foi isso que aconteceu, né? Uma peça mais antiga. A nossa opção ali foi a gente conservar as coisas da Romênia para fazer uma ligação com o... Ao invés da gente fazer uma peça antiga feita no Rio de Janeiro, hoje a gente pensou, por que a gente não tenta fazer na própria Romênia? E a identificação ser a partir do lugar de que, caramba, na Romênia do século XIX era exatamente igual no Rio hoje. A gente não precisa mostrar no Rio hoje, a gente mostra a Romênia do século XIX para as pessoas verem que as relações políticas, as falcatruas, todas as questões que a gente está vivendo agora, já se vivia na Romênia do século XIX, né? Uma peça sobre uma eleição para deputado.
que eu acho que é uma coisa muito representativa. A gente entrou em cartaz durante as eleições e a gente sabe toda a questão que a gente vive aqui da eleição ser um negócio, né? Ser o que realmente movimenta economicamente o bolso do... Tinha aquele personagem que perguntava toda hora, entrava, em quem que eu voto? Que era o cidadão. Era a única pessoa do povo na peça que era um bêbado, né? Perguntando em quem que eu voto. E eu que naquele momento era indeciso, eu me identifiquei muito com ele. Pô, o pessoal falava muito isso, porque a gente também tava vendo uma polaridade muito louca, né? Que é... mas é isso, uma polaridade muito louca, mas vamos falar do teatro, assim, porque eu também tava... Hoje já fiquei com meu pai falando de coisa. Mas era muito isso, em quem que eu voto, E tinha muita gente que tava vivendo essa situação de estar indeciso, né? E se identificando. Mas era uma peça mais... Ela era mais, acho que tradicional, entendeu? Ela era mais dentro do determinado formato, uma coisa do vaudeville, mas ao mesmo tempo era uma comédia de costumes, e tinha uma época e um jeito de ser. Ela tinha uma coisa mais tradicional. A peça ruim já era uma doideira que eu escrevi, né? A peça ruim, eu achei com uma porra louquice. Eu adorava porra louquice, porque... É muito louca. Contando a história, né? Um grupo que ganha um edital de teatro, esse edital, a peça que se passa na Bahia por um grupo baiano. Eles querem adaptar Édipo Rei. Édipo Rei vai pra Bahia, é um espetáculo, os deuses gregos viram orixás, isso. Exatamente. E tem tudo desordenado em cena, uma aparente desordenação, quando na verdade essa é um trabalho muito... Não, aquilo é muito ensaio, pra ter aquela cara de sujo. Aquela zona aparente. Não, é muito ensaio da galera. E o pessoal do elenco foi muito bom, eu acredito, assim. Mas porque você perguntou, né, por 3 trabalhos diferentes, é porque eu tô realmente começando, né? Fiz 3 peças, assim. Isso que eu falei, comecei falando, tem pessoas aqui fazendo teatro há muito tempo, eu fiz 3 peças, então acho que eu não tenho nem como dizer se eu gosto. Tem as coisas que eu assisto e gosto, tem minhas opiniões sobre as coisas, mas eu ainda experimentei pouco, né? Espero ter a oportunidade de experimentar muito, mas eu penso que por isso que eu tenho interesse já na próxima peça de ser outra coisa diferente, porque é pra eu ir entendendo para que lado que eu posso ir, para que, sabe? Como que se faz uma coisa, como que se faz outra, até porque a peça sempre é diferente, né? E os processos de criação também foram diferentes, porque um é texto seu, né? O personagem. O outro foi um texto cartunizado que se adaptou. Com o Adriano. E agora é um texto de outra pessoa. Eu acredito muito no... Talvez pelos todos esses mestres aí que eu colo, essas pessoas mais velhas que ensinam, né? Os professores de oficinas, do tablado. Que eu acredito que uma parada que foi o que eu fui entendendo, assim, que o ator é a coisa. Quem tá em cena e faz a parada é o ator, eu acho. Acho não. Eu acredito, assim. Não posso nunca falar que porque, sei lá, né? É minha opinião de moleque, mas também de cara que tá fazendo isso, experimentando e estudando. O ator é a parada. Ele que faz a peça. Então ele que dá, eu acredito, nos 3 processos eu tentei conduzir desse jeito, de que o ator que faz a peça, sabe? O ator que cria, ele que, entre aspas, escreve seu próprio texto, sabe? Eu acho que essa é a grande força do teatro, porque às vezes também tem coisas muito objetivas, você vira pro cara e fala, pô, mas faz isso aqui um pouquinho pra cá, sabe? Mas tem uma coisa do ator estudar, entender e ele mesmo fazer. Acho que é isso que une, apesar de ser diferente, as 3 coisas, né? As 3 têm essa questão. Tanto no texto, que são os contos que a gente foi experimentando maneiras de fazer, tanto quanto na adaptação que a gente foi fazer, quanto no texto que eu escrevi, eu sempre... Acho que na Carta Perdida um pouco menos. Acho que pela pressão que a gente teve, era muito pouco tempo para fazer uma peça enorme, com muita gente. E uma produção um pouco maior. Né? Uma produção um pouco maior, e a gente tinha muitos problemas, porque a gente quis fazer uma peça enorme, mas a gente não tinha muita grana. As pessoas estavam com muitos problemas, um elenco enorme, pouco tempo para ensaiar, com a pauta para chegar e tudo mais. Eu acho que a gente trabalhou, às vezes, de uma outra maneira também, que não é ruim, não, foi perfeito para aquele espetáculo. Entendeu? Mas quando tem... A melhor coisa do mundo é ter tempo, né, cara? Foi ótimo. Foi difícil, assim, né? Uma coisa de você pedir, mas é uma alternativa boa, foi uma alternativa... É mais um caminho, né? Pô, porque é muito difícil levantar dinheiro pra fazer um espetáculo. É uma coisa complicada de arrumar grana pra fazer uma peça. A gente tentou, antes da gente Catarse, a gente tentou algumas coisas.
E o Catarse foi uma solução que, né, em 2 meses a gente estava com dinheiro e fez um espetáculo com uma grana que levantou a peça. A gente não ganhou, né? A nossa remuneração foi a da bilheteria. Mas que não foi das maiores. A gente acaba que, né, guarda esse dinheiro para tocar uma temporada seguinte, às vezes. Mas depois a gente conseguiu fazer uma outra temporada no Teatro Ipanema. Depois de estrear no Café Pequeno. Mas a experiência do Catarse foi... Nesse espetáculo assim, achei muito positivo. É muito bom isso de saber que dá pra fazer peça com o interesse das pessoas, entendeu? Alguém se interessa no teu projeto, te dá 10, 20, 50, 100, R$1.000 pra ajudar a levantar. Isso é um mecanismo interessante, né? Mas é também um mecanismo meio doido, porque ele parte de... Eu acho, assim, não é uma coisa que tá 1000% disseminado, que acontece, todo mundo sabe o que tá rolando, é uma coisa até que poucas... Entre aspas, assim, você pode... Sei lá, eu sentia que tinha muita dificuldade, muitas pessoas que tinham dificuldade de entender o site até. Mas foi um jeito que a gente conseguiu de levantar a peça. E o site é ótimo, foi tudo certinho dentro dos prazos. Foi uma alternativa. Esse mulher brincava. Essa mulher é o diabo, eu queria ser igual a ela. Me mexia com os homens à sua volta com toda a tentação de um travestido de carnaval. Excitada com a brincadeira. E lá, pelas tantas, ela mexia também. Eu sou o diabo. Para espetáculo. Para espetáculo, estamos correndo atrás. Não, a gente conseguiu estender, pô. Maravilhoso. Até o dia 30 de agosto, inclusive, tô esperando, pô, o Chiquinho Cultural botar assim, galera, todo dia do remorso, estendeu, olha aqui a Filipeta nova e tal. Não, tô brincando. Mas...